olha, as prefeituras de 6 cidades da região do Grande ABC, que compõem o consórcio intermunicipal, não vão acompanhar a recomendação de flexibilização total do horário e ocupação do comércio, como foi determinado pelo governo de São Paulo. Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires optaram por manter as restrições. É para falar sobre essa decisão que nós conversamos agora com o presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC e prefeito do município de Santo André, Paulo Serra. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, mais uma vez. Gostaria que o senhor comentasse por que dessa decisão do consórcio, enquanto a capital aqui, por exemplo, ela já está com flexibilização de 100% nos horários e comércios. Por que essa decisão de manter nos 80%, com o fechamento do comércio por volta da meia-noite, sendo que os números de leitos e internações no ABC estão bem baixos, né, prefeito? Graças a Deus estamos. Bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã, segunda edição. Uma alegria participar com vocês novamente. Mas alguns motivos e o aprendizado que nós tivemos durante a pandemia que nos permitiu tomar essa decisão de forma mais precavida por vários motivos, né? Primeiro, porque a gente avalia que passar no final da pandemia, depois de todo esse esforço, o sacrifício que foi todo esse período de restrições, né? Uma ideia de que a pandemia já acabou, de que liberou geral, não é o melhor caminho para a gente vencer essa guerra de vez, repito, na fase final dessa grande batalha que todos nós vivemos aí há mais de um ano. Então, a gente já está num nível de flexibilização bastante alto, né? 80%, como você colocou, fechamento à meia-noite, nenhuma atividade está suspensa, restrita, impedida de funcionar. Então, a gente tem conversado muito com os setores e percebe que já há uma retomada bastante interessante, bastante significativa, e não dá para a gente passar essa ideia de que liberou geral para a sociedade. Até porque, e é um segundo motivo, nós temos acompanhado que a variante Delta, né, em alguns países e também agora no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, já tem obrigado, né, poderes públicos a acender novamente o alerta de preocupação e possivelmente nesses lugares, como ocorreu na França, na Espanha, esses lugares terão que retroceder na flexibilização, que é tudo aquilo que a gente não precisa no momento que a gente está vivendo. O ABC quer continuar evoluindo, né? Um outro aspecto, a gente com mais 15 dias, 30 dias, consegue alcançar índices na vacinação de segunda dose mais próximos da chamada imunização coletiva, né? Acima de 70%. A primeira dose aqui no ABC, as cidades praticamente todas já estão em 100% do público adulto. Segunda dose está variando entre 40% e 60%, ainda tem uma diferença grande entre as cidades. A gente está equalizando isso, mas um mês, 15 dias pode fazer bastante diferença, né? E a gente sabe também que quando as pessoas recebem a primeira dose da vacina, e nós estamos vacinando aqui de 12 a 17 anos com comorbidade, leva 15 dias para a vacina ter a sua efetividade, começar a proteger e fazer os efeitos. Então, todos esses aspectos somados, né? A ideia que a gente tem que passar para a sociedade, que a gente ainda precisa tomar cuidado, que a gente ainda precisa usar máscara, que não dá ainda para ter aglomeração. A gente está no final dessa batalha, mas o vírus ainda está aí. A taxa de transmissão da variante Delta é uma taxa muito mais elevada, ela é muito mais transmissível entre as pessoas, né? Somado ao fato da gente já estar num nível alto de flexibilização e também para a gente ter mais tempo com a segunda dose, todos esses fatores somados nos levaram a prorrogar, pelo menos até 15 de setembro, essas restrições para que a gente consiga, quando for dar o próximo passo, não tenha nenhum risco de retroceder, como a gente já tem visto em outros lugares do mundo e do próprio Brasil. Prefeito, é claro que essa sensação de que as pessoas estão enxergando que a pandemia passou, eu acho que isso está muito no campo do imaginário, porque hoje nós que circulamos estamos vendo as pessoas usando máscara, as pessoas estão tomando a primeira dose, estão tomando a segunda dose e estão muito conscientes da gravidade e da necessidade ainda de voltar de forma gradativa. Mas é importante que a gente tenha o aval da autoridade. O Plano São Paulo,
ele já ele está avançando. O senhor está pedindo, na verdade, mais 20 dias, é isso? Dentro do cronograma para o ABC, são mais 20 dias para poder se preparar para abrir 100%. E qual é a principal diferença da estratégia do Plano São Paulo para a estratégia adotada no ABC? A principal diferença é a ocupação de 100%. Então, isso diminui o distanciamento entre as pessoas, em especial nos ambientes noturnos, onde as pessoas não usam máscara, pela própria especificidade do ambiente. Você não vai num restaurante, num bar, né, à noite, e vai ficar de máscara com os amigos numa mesa. A gente tem que ter muita clareza, né? E como eu disse no início, a pandemia nos ensinou muito, né? E a outra questão é o horário. Após a meia-noite, aqui no ABC, meia-noite, bares, restaurantes já iniciam um processo de fechamento. Após a meia-noite, eu duvido muito que qualquer cidade do Brasil ou do estado de São Paulo tenha capacidade fiscalizatória para evitar aglomeração, festa, após esse horário. E o que a gente pode ter nesses ambientes sem máscaras é uma disseminação novamente da variante Delta, e aí esses números que hoje são confortáveis podem deixar de ser. A gente viu a Espanha acontecer isso, a gente viu na França e a gente está vendo hoje. Só a gente vê no Rio de Janeiro o que aconteceu lá, com essa ideia de que a pandemia acabou, né? O que está acontecendo novamente com as UTIs no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. É tudo que a gente não deseja. Então pode parecer, as diferenças são pequenas, mas a mensagem que a gente passa é justamente essa que você colocou, que a gente precisa continuar se conscientizando, que a gente precisa usar máscara, e principalmente nos ambientes noturnos. Eu não vejo nenhum problema, e aqui, Santo André, no caso, e as cidades do ABC, sempre fomos muito flexíveis. Teve um determinado momento que só a nossa cidade poderia abrir os estabelecimentos até às 11 da noite em todo o estado de São Paulo. Por quê? Porque eram ambientes, por exemplo, shopping center, corredor comercial, onde o uso da máscara é obrigatório e você pode cobrar isso. Agora, em outros tipos de ambientes, a gente sabe que essa cobrança é muito difícil pela própria natureza. E é aí que está a nossa preocupação, baseada nas experiências que a gente viu fora do Brasil e estamos vendo também agora no nosso país. Então, a gente vai até 15 de setembro, vamos reavaliar no dia 10 de setembro a taxa de transmissibilidade do vírus. Ela está em 0,8 aqui na região, mas já tem outras regiões do Brasil que ela está novamente acima de 1, o que mostra um crescimento da contaminação da pandemia. E se essa taxa estiver estabilizada, né, de maneira sólida, consolidada, a gente vai dar o próximo passo sim, mas sempre com muita responsabilidade e o principal, sem correr o risco de retroagir. A gente está numa evolução, estamos na fase final dessa guerra e a gente não quer correr o risco de ter que, Deus me livre, ter que fechar de novo, ter que suspender, restringir circulação de pessoas, como vai acontecer, infelizmente, em algumas regiões do mundo e do Brasil mesmo, por conta dessa sensação de que a pandemia já acabou. Prefeito, para a gente finalizar, eu sei que o senhor está com o tempo um pouco apertado, gostaria até de agradecer por ter aberto esse espaço na agenda para nós hoje. Por favor, sobre a determinação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de antecipar algumas segundas doses específicas e também aplicar a terceira dose de reforço do imunizante nos idosos acima de 80 anos e também imunossuprimidos, como especificamente Santo André vai se comportar a respeito desse tema? Nós recebemos hoje cedo, Mariana, a normativa do Ministério da Saúde. O nosso comitê técnico já está avaliando tudo que está previsto nessa normativa e a gente vai seguir da mesma forma que a gente faz desde o primeiro dia. Todo o consenso científico que é normatizado através de portarias do Ministério ou da Secretaria Estadual de Saúde, a cidade de Santo André segue. A gente segue eu chamo de conservadorismo científico. Santo André não faz experiências, não é laboratório, a nossa gente aqui não será cobaia de nenhum tipo de experimento, né? A não ser que seja dentro de padrões científicos já estipulados. E a gente vai aplicar a terceira dose baseada nessa norma que chegou sim. Claro que precisa chegar as vacinas e também, se for normatizado pelo Ministério da Saúde, a gente vai antecipar as segundas doses. Por enquanto, o que chegou para nós é apenas a
obrigatoriedade e aplicação da terceira dose. Oficialmente não recebemos nenhuma normativa com relação à antecipação, então continuamos praticando 28 dias para a segunda dose da Coronavac e 84 dias, a partir de 84 dias, para AstraZeneca e Pfizer. Nos microfones da Jovem Pan, Paulo Serra, presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André. Bom final de semana, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho de vocês, levar a informação correta aí para nossa gente. Obrigado, prefeito.